Boa noite a todos, bom dia para quem está assistindo do Brasil ou dos Estados Unidos. Nós vamos dar sequência no ciclo de palestras do BBG Ásia, dessa vez em parceria com o BBG Estados Unidos. É a primeira vez que nós iremos fazer essa coordenação com as duas instituições. Nesse momento, nós iremos falar, convidamos Tânia Mara Cardoso e Matheus Falasco para falar um pouquinho sobre empreendedorismo de impacto e que dentro disso nós iremos, será citado um pouquinho sobre crédito de carbono, desenvolvimento sustentável e estratégia de ESG, que é uma sigla em inglês para governança ambiental, social e corporativa. A Tânia Mara Cardoso é doutora, especialista em gestão de negócios e bacharel em administração, mentora, assessora e facilitadora em temas do terceiro setor. Também é conselheira sênior na CPCE, que seria o Conselho Paranaense de Cidades Empresarial, consultora social pelo Instituto GESC e cofundadora e gestora do Movimento Voluntariado de Curitiba. O Matheus Falasco, embora seja muito jovem, ele já é fundador e atual diretor executivo de uma hub de ações jovens no Brasil e de uma ONG, que é uma ONG ligada às Nações Unidas e que busca implementar o desenvolvimento sustentável no país. Além disso, ele é embaixador no Brasil da Brasil Conference and Harvard MIT, que seria uma conferência que acontece nos Estados Unidos uma vez por ano e que tem como tema ler. Ele também é conselheiro júnior do Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial e da FIEP no Paraná. Bom, passadas essas apresentações, eu passo a palavra para o Matheus, para a Tânia, por favor, para que ela possa iniciar. Tânia, eu vou lhe passar agora como anfitrião, só um minutinho. Enquanto eu estou passando, se quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Bom dia, boa noite. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho do que é a nossa realidade em termos de impacto. O nosso grande especialista é o Matheus. A minha área é mais o impacto social, e é disso que eu vou falar com vocês. Se existe a oportunidade de falarmos, de fazermos impacto através da área social, né? É possível? Sim, e é muito importante que isso, nos dias de hoje, aconteça, né? Então, queria falar um pouquinho sobre... Eu já fui apresentada, né? E agradeço aqui também ao meu grande parceiro, Matheus, por estarmos juntos aqui nessa caminhada. Vamos lá. Quais são os setores da economia que movem a economia, né? No Brasil, o primeiro setor é responsável pelo setor público, né, que trabalha com as políticas públicas. O segundo setor é o setor privado, e ele é responsável pelo mercado, que produz, comercializa bens e serviços, gera lucro e divide esse lucro, né? E o terceiro setor, ele é movimentado pela sociedade civil como um todo. Ele faz parte, ele abrange todas essas áreas e ele tem um diferencial. Ele gera lucro e reinveste nos seus projetos. Então, ele é constituído por organizações sem fins lucrativos, organizações não governamentais e que têm por objetivo gerar serviços de interesse público. Então, gera lucro, sim, mas reinveste, não pode dividir entre seus, até porque não tem acionistas no terceiro setor, né? E aí, com o tempo, foi surgindo uma necessidade de criarmos uma outra área que informalmente se denomina setor 2,5. Por quê? Ele está entre o privado e o social, né? Que são os negócios sociais. E eles deram um grande boom, um grande
start na questão do empreendedorismo social. Quem são eles, então? São organizações que geram lucro e desenvolvem atividades econômicas de impacto social. O objetivo deles, setor 2,5, é reduzir problemas sociais, combinando viabilidade econômica e o seu impacto social. E a sua missão é de ajudar a preservar o meio ambiente, conscientizando e criando produtos sustentáveis. Então, aqui a gente está ouvindo falar sobre a palavra sustentável, né? Sustentabilidade, que é o que move as organizações de impacto, né? Que geram impacto. A sustentabilidade do país como um todo. Depois o Matheus vai detalhar um pouquinho mais isso aí. Mas os negócios sociais, eles geram renda sim. Mas de que forma? Eles aliam a atividade econômica ao seu impacto social. Então, a sua atividade vem sempre para trazer um benefício para a população e que cause um impacto dentro do seu território. Esse impacto ele tem que ser benéfico a todos. Ele é desenvolvido por empresas, pode ser desenvolvido por uma empresa e também por organizações sociais. E ele pode ou não ter distribuição de lucros. No caso das organizações sociais, não, mas uma empresa ela pode redistribuir esse lucro. Mobiliza recursos por meio de fundos de investimento que tenham expectativas de retorno, através de empréstimos ou de participações acionárias. Qual é a diferença, então, do projeto de uma organização social para o projeto de um negócio social, ou setor 2,5, né? Uma organização social, ela vai desenvolver um projeto, ela vai ter lucro, ela novamente vai reinvestir em outros projetos, né? Ela vai estar sempre dando realimentando este processo. Uma organização de negócio social, ela vai gerar um lucro, ela pode redistribuir, assim como ela pode também reinvestir, né? Ela pode distribuir esse lucro, ela todas elas, né, têm a obrigação de gerar lucro, né? O lucro ambiental, social e financeiro. Né? Retorna esse lucro, quando um investidor, né, que chamamos de investidores anjos, né, quando eles investem em algum projeto, em algum negócio social, eles visam o retorno desse investimento, e com lucro, né? Então, sempre há essa negociação. E, no Brasil, neste momento, não existe benefício fiscal. Estuda-se lá em Brasília, né, um marco regulatório do setor 2,5, mas isso é um estudo, por enquanto não temos nada assim palpável, né? Estão avaliando, mas é necessário, é importante. Né? E eu trago aqui, temos um livro que fala muito sobre o negócio social no sentido das startups, né? Negócios de impacto, né? No sentido das startups, né? E nós temos aqui um livro que chama-se Startup Enxuta, seria como um caminho de princípios para um negócio social, uma startup que tenha, para que ela tenha êxito nas suas atividades, né? E é bem interessante aqui, porque ao ler eu vi que ele foi inspirado no sistema Toyota de produção, ou seja, vocês devem conhecer um pouquinho disso aí no Japão, e o pessoal aí de Miami também vai procurar entender um pouquinho mais, porque este livro aqui, ele é muito famoso no mundo todo, né? Essa dinâmica da startup enxuta, ela é aplicada em muitas organizações de grande, pequeno, médio porte, né? E ela foi inspirada, né, nesse sistema Toyota de produção. Ele registra a inovação no pensar a fabricação do produto de forma física. Então, qual é o primeiro princípio? Os empreendedores estão em toda parte. O que falta para esses empreendedores terem êxito ou não? Foco, planejamento, né, entre outras coisas. Empreender é gerenciar. É ter toda uma atenção, né, no seu negócio.
a aprendizagem ela deve ser validada, ou seja, eu sei que eu posso fazer aqui, eu tenho um estudo de uma viabilidade que é muito importante, eu vou fazer um negócio, vamos antes validar esse negócio, vamos montar, validar e construir, medir, aprender, né? Sempre renovar esse princípio de reaprender, fazer, reavaliar. E a contabilidade, ela tem que ter sempre o quesito da inovação, sempre buscar ampliar esse olhar, né? Que já foi, né? Mais um. E o que é empreender? Empreender é resolver problemas, inovar, criar oportunidades lucrativas em resposta às necessidades do seu consumidor. Então, um empreendimento, aqui a gente está falando especificamente no setor 2,5, com um impacto social, né? Resolver problemas, inovar, criar oportunidades lucrativas em resposta às necessidades do consumidor. Então, aqui é uma definição de Alois Schumpeter. E o que o empreendedorismo social nos traz quanto de lembretes, ainda focado nesse livro, né, Startup Enxuta? Eu peguei aqui 4 momentos do livro que fala bem diretamente ao coração do empreendedor. A triste realidade é que a maioria das startups não dá certo. A maioria dos produtos novos não vinga e a maioria dos novos empreendimentos não desenvolve o seu potencial. Por quê? Empreendedorismo soa como algo descolado, inovador e empolgante. A administração, para o gestor de uma startup, aquele jovem, né, que está começando com uma ideia nova e ele tem certeza que vai dar certo, né? Ele não tem aquela noção, aquele olhar, ele precisa ter aquele olhar focado na administração, na gestão do seu negócio, em todos os seus olhares, né? Porque a administração evoca algo chato, sério e sem graça, ou seja, falta planejamento, falta processo. Está na hora de superar essas ideias preconcebidas. Precisamos encarar o empreendedorismo como algo de responsabilidade, como algo que traz, sim, as ferramentas, que exige, sim, que as ferramentas de processos, de planejamento, de orientação, né, e de legislação sejam cumpridas, estejam sempre olhadas. E não só a questão da manufatura, a questão do desenvolvimento do produto. Eu tenho que ter um olhar bem amplo sobre o meu negócio. A maioria das pessoas acha que processo e gestão são coisas enfadonhas e sem graça. Empolgante mesmo é ver uma startup dando certo e mudando o mundo. O último aqui é que a paixão, a energia e a visão que as pessoas trazem para esse empreendimento são recursos preciosos demais para serem desperdiçados. Podemos e devemos fazer melhor, né? E aqui eu trago 2 cases bem rapidinhos, né? Um é do John Wood, ele tem um livro Sair da Microsoft para Mudar o Mundo. Ele era um executivo e em uma viagem de férias, ele estava fazendo trekking na Ásia, e ele viu lá que em uma escola não tinha nenhum livro, só tinha um folheto, um panfleto. E aí ele fez uma ação com os amigos de Londres para que remetessem livros lá para a casa dele, que ele iria criar bibliotecas nas escolas. E aí, quando ele voltou das férias, ele não tinha mais onde colocar tantos livros, que as pessoas foram encaminhando livros usados, né? Então, em 2000, ele acabou criando, e disso ele foi criando mais e mais, né? Escolas, bibliotecas nas escolas e em locais, né? Que têm necessidade. Então, no Nepal, né? No Vietnã, no Camboja, ele hoje tem uma ONG, né, Hunt to Red, e tem uma editora, ele tem um trabalho maravilhoso. Se puderem, deem uma olhada nesse livro, que ele é super inspirador. E a Gerando Falcões também, né, que é um ecossistema de desenvolvimento social que atua em rede para acelerar o poder de impacto do líder. Só uma perguntinha, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, escutamos. Tranquilo. Claro. Sim, perfeito. Né? Muito bom.
o que é Gerando Falcões? A Gerando Falcões era uma organização social que ela foi fundada em 2011 por 4 idealistas de uma comunidade, né, de São Paulo, e hoje é um ecossistema de desenvolvimento social. Olha, não se fala mais em organização não governamental, né? Fala assim, ecossistema de desenvolvimento social que atua em rede para acelerar o poder de impacto de liderança das favelas no Brasil. Ele tem como missão transformar a pobreza das favelas em peça de museu. Então, qual é o objetivo dele? Que uma favela seja um modelo, um modelo para estar no museu no futuro, né? E ele tem muito foco, né? Criando iniciativas transformadoras, gera resultados de longo prazo e entrega serviços de educação, desenvolvimento econômico e cidadania em favelas. Executa programas de transformação sistêmica como a Favela 3D. Gente, Eduardo Lira é a pessoa que está à frente agora. Olha só, ele pegou de uma organização social, de dentro de uma comunidade, com os parcos recursos, né? Ele saiu para o mundo e hoje ele tem a Universidade da Favela para a Favela, onde ele já tem mais de 600 líderes formados, atuando em 6.400 favelas em 26 estados brasileiros. Então, é possível investir socialmente no Brasil? Sim, é possível e necessário, né? Agora travou aqui meus slides. Nós estamos te escutando, Tânia, fique tranquilo. Mas ele deu uma travada aqui. Eu não estou conseguindo, vou descompartilhar. E compartilhar novamente, porque está bem no finalzinho, tá, gente? Ok? Entrou aí? Perfeito, está entrando, ótimo. Eu não estou conseguindo. Travou aqui, gente. Quer que eu compartilhe? Sem problema, aqui? Tânia, se você quiser ler da tela... Matheus, consegue aí? Tenta aí, por favor. Você tem que passar o anfitrião para o Matheus. Bom, enquanto é feita essa passagem, só lembrando que a Tânia Amara Cardoso é doutora honoris causa e foi presidente fundadora da ONG Movimentos Voluntários de Curitiba, além de ser conselheira sênior no Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial. A gente tem, Matheus, acho que algumas pessoas na sala, se você puder passar, liberar a entrada, eu agradeceria. Lembrando que o empreendedorismo social, ele é autossustentável, ele gera lucro, conforme a Tânia comentou, e os gestores deles são remunerados. Então, não é uma coisa que é de voluntário no sentido de não ter uma remuneração. Tânia, acho que está com você. Acho que é o último slide, né, Matheus? Não, acho que tem mais 3. Está comigo ou está com você, Matheus? Consegue ver aí? Estou compartilhando o slide. Tá, então desce lá. Eu estou vendo, sim. Ó, parou aqui, né? O Matheus, ele está congelado aqui para mim. Está congelado também aqui. Tá para todo mundo congelado? Sim, sim. Bom, vamos fazer assim. Eu acho que o importante que a gente tinha que falar, né, sobre Pode compartilhar o seu, então, Matheus? Aí o Miguel pode compartilhar essa apresentação com os nossos colegas, por gentileza, eu encaminho para você, e daí o Miguel compartilha. Mas o que a gente viu ali, né? Os 2 cases super importantes de empreendedorismo, empreendedorismo de impacto social. Vimos o quanto é importante que esse trabalho seja efetivado, né? Seja praticado, né? Empreender socialmente é viável, através de uma organização social, onde a sua diretoria pode ou não ser remunerada, né? Ou através de um negócio social,
em que você daí tem todo o trâmite, né, para abrir uma instituição e abrir uma instituição jurídica como uma empresa normal, mas o seu foco, né, nos ESGs, né, no foco ambiental e no foco da sustentabilidade. E o que a gente viu nesses exemplos que a gente passou, né? Fidelidade, confiabilidade, inovação, coragem e determinação de todas essas pessoas. Me vem muito em voga esse exemplo da Gerando Falcões, né? O que foi preciso para que eles chegassem onde chegaram, né? O estudo de viabilidade, um planejamento das suas ações, os parceiros, bons contatos e uma comunicação, né? Quais são as ferramentas de boas práticas que são importantes utilizarmos dentro das ações de impacto? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, que são os 17 objetivos, que em 2030 temos metas para atingir, e precisamos não só focar na meta, mas sim na importância de deixarmos o nosso planeta sustentável, viável, habitável, né? As ISDs, que o Matheus vai falar um pouquinho, né? As DIs, que é a diversidade, inclusão e equidade, não podemos deixar de lado essa questão, e a legislação através da LGPD, né? Que é o cuidado com as informações, cuidado com a ética, né? E isso tudo nos facilita em contribuir com a sustentabilidade do nosso país, das nossas ações, do nosso trabalho, enfim, é isso. Essa era a finalização da minha apresentação, e eu passo a bola, acho que já ultrapassei aqui meu momento, né, gente? Desculpa Tá bom, aí. Tânia, muito obrigado. A gente vai escutar agora o Matheus Falasso, que vai fazer a complementação e vai passar também alguns estudos de case. Mas antes disso, eu gostaria de dar as boas-vindas à Elizabeth, que está nos Estados Unidos, e à Márcia também, que está em Miami, na Flórida. Matheus, é com você, então. Perfeito, obrigado, Miguel, obrigado, Tânia. É um prazer imenso estar aqui hoje com vocês, né, para trazer essa breve fala sobre empreendedorismo de impacto. Fiquei bastante contente, né, com o convite. Fiquei bastante contente também em estar dividindo esse painel, né, com a Tânia, que é uma mentora minha aí há muito tempo. Quando eu comecei aí minha trajetória no empreendedorismo de impacto, empreendedorismo social, foi uma das pessoas que me acolheu, que me deu suporte, e tem dado suporte para muitas pessoas aqui no Brasil. Então, Tânia, obrigado, você é um exemplo. Obrigado pela sua fala também. E a Tânia falou um pouquinho sobre empreendedorismo social, né? E agora eu vou falar de empreendedorismo de impacto. Existem certas diferenças entre um e o outro, tá? E durante minha apresentação eu vou clarificar isso um pouquinho melhor. Também cumprimento a todos os participantes, né? Então, as pessoas que estão no Japão, né? Romeu, Miguel, também o Hashimoto, Elizabeth, também, obrigado pela presença, e Márcia, nos Estados Unidos. Bom, o Miguel já tinha me apresentado, mas passando aqui brevemente novamente, né? Eu sou paranaense, tenho 25 anos de idade, sou formado em Direito, sou fundador e coordenador geral do Youth Action Hubs, que é uma ONG ligada às Nações Unidas, trabalha basicamente com educação e protagonismo jovem, né? E daí essa é a minha grande experiência no empreendedorismo social. Também sou consultor e empresário, então hoje trabalho com consultoria ligada à estratégia de sustentabilidade corporativa, ESG, que também são umas coisinhas que eu vou comentar brevemente na minha apresentação de hoje. Também sou gerente na empresa da minha família, então hoje também, de alguma forma, acabo tendo esse pezinho empresarial. E por conta aí da minha trajetória, principalmente no empreendedorismo social, acabei me tornando embaixador da Brasil Conference em Harvard e MIT, que é basicamente, né, como o Miguel mencionou, uma conferência que acontece todo ano, vai acontecer agora em abril, lá em Boston, e reúne líderes do Brasil todo para debater o Brasil, né? Então a gente tem desde políticos a grandes empresários, bastante interessante. Também sou conselheiro júnior no Conselho Paranense de Cidadania Empresarial, o CPCE, ligado à Federação de Indústrias do Estado do Paraná. Aqui a Tânia é conselheira sênior, né? E eu sou conselheiro júnior. Também fui indicado pela Tânia.
e também hoje sou presidente do Conselho Estadual da Juventude do Paraná. O conselho é basicamente um conselho gestor, né, ligado ao governo do estado, onde basicamente acontece fiscalização relacionadas a políticas públicas voltadas para a juventude. Então, de maneira geral, é isso. Minhas mídias sociais Instagram, @falasco_. Então, se alguém quiser acompanhar, lá eu acabo falando um pouquinho sobre todas essas atividades que eu desempenho, e também no LinkedIn, Matheus Falasco. Bom, a apresentação de hoje, né, ela tem ali 5 pontos principais, então eu vou começar trazendo uma introdução sobre a temática, algumas características relacionadas ao empreendedorismo de impacto, a diferença do empreendedorismo de impacto com alguns outros termos, também trazer alguns exemplos de empreendedorismo de impacto e fechando ali com perguntas e respostas. Pessoal, vocês conseguem me ouvir bem? Está tudo certinho aí? O slide está passando certinho? Perfeito, obrigado. Bom, então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, né? O que exatamente é um empreendedorismo de impacto, né? O empreendedorismo de impacto nada mais é do que um empreendedorismo, um tipo de empreendedorismo que visa não apenas gerar lucro financeiro, mas também criar soluções inovadoras e sustentáveis para problemas sociais e ambientais. Então, se a gente tivesse que resumir, o empreendedorismo de impacto é um empreendedorismo que visa a distribuição do lucro financeiro, né? Então, como qualquer outra empresa, mas, além disso, também visa aí solucionar problemas sociais ou problemas ambientais, né? Então, se a gente pega, até a Tânia falou sobre empreendedorismo, né? Empreendedorismo nada mais é do que o ato de você buscar soluções para demandas do mercado, né? Então, a gente, por exemplo, por muito tempo tinha uma situação onde é oferecido meio de transportes para as pessoas via táxi. Não era uma maneira tão efetiva, foi lá uma empresa como a Uber e criou um negócio que permite, né, que motoristas se conectem diretamente com pessoas que têm necessidade de transporte. Então, isso é uma ideia de empreendedorismo. O empreendedorismo de impacto ele também busca solucionar, né, essas questões de mercado, mas sempre olhando também para o impacto social, o impacto ambiental. Por que esse tipo de empreendedorismo existe? Isso é muito importante, porque o empreendedorismo de impacto ele não surgiu do nada, né? Tem toda uma construção, toda uma ideia, princípios que fundamentam esse tipo de empreendedorismo. E eu gosto de falar que esse tipo de empreendedorismo existe por conta da necessidade de respostas às crises sociais e ambientais da nossa atualidade. Então, não é novidade para ninguém, né, que hoje a gente tem uma série de desafios sociais e ambientais pelo nosso mundo, né, independentemente do país. A gente acaba sempre tendo, né, então, por exemplo, problemas voltados para a questão social, como a questão do aumento da desigualdade, como a questão também do desemprego, de certos camadas da sociedade mais vulneráveis, por exemplo, ou desafios ambientais, onde a gente tem, por exemplo, as mudanças climáticas, a poluição, o excesso, né, de resíduos. Então, justamente buscando resolver boa parte dessas crises, né, ou reflexos dessas crises, esses problemas, surge justamente um tipo de empreendedorismo que visa solucionar esses problemas, mas não esquecendo que a gente precisa de lucro, a gente precisa do dinheiro para financiar essas atividades, né? E essa ideia de empreendedorismo também ele tem uma clara influência do desenvolvimento sustentável, né? E do conceito de triple bottom line. Eu não sei se todos aqui estão habituados com o conceito de desenvolvimento sustentável, né? Mas basicamente foi um conceito desenvolvido e citado pela primeira vez em 1987 pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU, né? Que basicamente se reuniu com uma série de estudiosos, membros de países relacionados às Nações Unidas, para discutir como que poderia ser conciliada o crescimento econômico com o desenvolvimento social e a preservação ambiental, né? Então, essa comissão constatou que, apesar, né, dos últimos anos, dos últimos séculos, a população mundial ter sofrido uma grande melhoria de qualidade de vida por meio do desenvolvimento econômico, pelo crescimento do produto interno bruto e assim por diante, uma série de efeitos colaterais passavam a existir por conta desse crescimento econômico desenfreado, sem nenhum tipo de cuidado, né? Como, por exemplo, a crise ambiental, né? Também esses desafios sociais voltados à desigualdade, pobreza e assim por diante. E o desenvolvimento sustentável, se a gente puder caracterizar esse termo, seria basicamente satisfazer
as necessidades das atuais gerações sem comprometer a necessidade das gerações futuras de também satisfazer as suas necessidades. Então, o desenvolvimento sustentável é sobre pensar no futuro, pensar a longo prazo, entender que se a gente não ter, sim, crescimento econômico, mas se a gente não olhar para o desenvolvimento social e a preservação ambiental, isso não vai se sustentar ao longo do tempo. Vai chegar um momento que a gente vai ter uma crise generalizada, onde a sociedade pode até chegar a deixar de existir da maneira que a gente a conhece, né? E o Triple Bottom Line é um conceito que foi criado por um empresário britânico chamado John Elkington, que ele é muito famoso hoje quando a gente fala sustentabilidade corporativa ou sustentabilidade, desenvolvimento sustentável voltado para o mundo empresarial, ele é muito citado, e ele justamente foi a pessoa que criou esse diagrama de Venn aqui que vocês veem na imagem, que fala que a sustentabilidade está entre equilibrar a proteção, a preservação ambiental, o crescimento econômico e o desenvolvimento da sociedade, né? Então, John Elkington, com o conceito de Triple Bottom Line, vai basicamente utilizar desse diagrama de Venn e popularizar isso, e hoje, assim, você vê muito isso no mundo empresarial, né? E, justamente, então, o empreendedorismo de impacto, ele bebe dessas fontes, né, do desenvolvimento sustentável e também da Triple Bottom Line. Bom, pessoal, dito isso, vamos lá para a segunda parte. Então, quais são as características aí do empreendedorismo de impacto? Eu separei, tem diversas características, mas aqui, para tornar algo mais sucinto, eu separei em 7 principais características. A primeira de toda é que o empreendedorismo de impacto, ele tem uma missão social ou ambiental, né? Ele tem como objetivo, geralmente, gerar um impacto positivo na sociedade ou no meio ambiente, ao mesmo tempo que busca obter o lucro. Uma outra característica é a inovação, né? Então, os empreendedorismos de impacto frequentemente buscam soluções inovadoras para resolver problemas sociais ou ambientais. Eles podem utilizar de tecnologia, novos modelos de negócio, ou abordagens diferentes para abordar problemas complexos. Hoje, por exemplo, é muito comum você observar, até nessas páginas de Instagram, onde tem aqueles videozinhos, por exemplo, uma pessoa que criou um dispositivo que suga o lixo do mar. Isso geralmente é um exemplo de empreendedorismo de impacto, porque é uma inovação que, de alguma forma, além de buscar o lucro, porque isso vai ser vendido, isso vai ser comercializado, também busca resolver um problema ambiental ou social, por exemplo, né? Uma outra característica é a medição de impacto. Então, empreendedores de impacto, frequentemente, eles medem e avaliam o impacto das suas atividades em relação a seus objetivos sociais e ambientais. Então, esse é outro ponto muito importante. Geralmente, o empreendedorismo de impacto, ele não pode só focar no lucro, ele também tem que ter uma maneira muito direta e objetiva de dizer qual que é o impacto positivo que ele está causando. E ele tem que ter uma maneira de quantificar isso, né? Porque, às vezes, a gente tem vários empreendedorismos de impactos que, às vezes, tem algum produto, algum serviço, só que não deixa claro como está ajudando a transformar a vida das pessoas, como está ajudando a preservar o meio ambiente. Então, essa quantificação e medição de impacto é muito importante. Uma outra característica é a sustentabilidade financeira. Então, empreendedores de impacto geralmente buscam modelos de negócio que sejam sustentáveis financeiramente, ou seja, que possa gerar lucro ao mesmo tempo que gera impacto social e ambiental. Não se fala de empreendedorismo de impacto sem sustentabilidade financeira. Se não existir sustentabilidade... Primeiro que assim, se não existir sustentabilidade financeira, provavelmente não vai ser nada, né? Então, sustentabilidade financeira é extremamente importante, sendo ONG, sendo associação, sendo empreendedorismo de impacto, sendo, enfim, qualquer tipo de empreendedorismo, né? Então, sustentabilidade financeira, ela tem que acontecer. Depois, uma outra característica é a colaboração. Então, empreendedores de impacto frequentemente trabalham em colaboração com outras organizações, trabalham em rede, né? Então, até a Tânia trouxe ali o exemplo do Gerando Falcões, né? O Edu Lira, que trabalha muito em rede, está envolvido com várias outras organizações, não só organizações, às vezes sem fins lucrativos, mas também empresas e assim por diante. Uma outra característica é a colaboração, então, empatia. Então, empreendedores de impacto geralmente precisam ter uma compreensão profunda das necessidades e desafios enfrentados pelas comunidades que desejam ajudar. Então, tem que se ter um entendimento muito claro dos desafios sociais ou ambientais, né, que esse empreendedorismo de impacto está tentando resolver. Depois temos também a empatia, né, a persistência, que diz, né, que o empreendedorismo de impacto ele pode ser
muito desafiador, né? Então, assim, os empreendedores de impacto eles têm que ser bastante resilientes durante a trajetória e desenvolvimento da iniciativa de impacto. Então, pessoal, essas são aí algumas características do empreendedorismo de impacto. Dito isso, eu também gostaria de trazer para vocês algumas diferenças entre o termo empreendedorismo de impacto com outros termos que geralmente acabam circulando no mundo empresarial, no mundo do empreendedorismo e assim por diante. Um termo, né, que às vezes se confunde muito com empreendedorismo de impacto é empreendedorismo social. Então, a Tânia ela já acabou, né, fazendo ali a apresentação dela voltando para o empreendedorismo social. E empreendedorismo social e empreendedorismo de impacto são duas coisas diferentes. Qual que é a principal diferença entre os dois termos? O empreendedorismo social, ele tem lucro, mas ele não distribui esse lucro geralmente. Então, ele pega esse lucro e reinveste no próprio empreendedorismo social, né? E o empreendedorismo de impacto, ele distribui esse lucro. Tá? Então, esse é um ponto muito importante. Geralmente, no empreendedorismo social, você não vai ter acionistas, você não vai ter pessoas que dividem esse lucro. Né? No empreendedorismo de impacto, sim. Geralmente, você tem acionistas, é uma empresa. É uma empresa que tem, né, no seu modelo de negócio, impacto social ou ambiental. Depois, a gente tem também o termo de responsabilidade social corporativa. Então, também é um termo que é muito utilizado hoje. Muitas empresas utilizam da responsabilidade social corporativa nos dias de hoje. E responsabilidade social corporativa é a responsabilidade da empresa, que não necessariamente tem um modelo de negócio de impacto, junto com a sociedade. Então, a empresa chegar, entender, parar e falar, olha, eu sou uma empresa que produz bens ou serviços e, assim, eu tenho um impacto na sociedade. Então, eu vou desenvolver iniciativas internas que vão ajudar a diminuir esse impacto, eventual impacto social, ambiental negativo que eu tenho. Então, responsabilidade social corporativa seria isso. E, geralmente, quais são exemplos de responsabilidade social corporativa, de iniciativas, né? Por exemplo, a empresa que doa para projetos sociais, empresa que cria iniciativas sociais no seu dia a dia. Então, empresas que, por exemplo, têm programas de capacitação de comunidades e assim por diante, né? Depois a gente tem ESG, né? ESG, famoso ESG, que tem sido falado assim constantemente no mundo empresarial hoje. E o que é o ESG? O ESG nada mais é que um framework, né? um método de avaliação de critérios sociais, ambientais e de governança pelos investidores. Tá? Então, o que acontece? E aqui daria uma palestra totalmente específica só para ESG, tem muita coisa para falar. Mas, basicamente, os investidores institucionais e individuais, eles perceberam que algumas empresas que possuíam riscos sociais, ambientais e de governança corporativa, geralmente traziam muito menos retorno do que empresas que não tinham esses riscos. Então, justamente o que aconteceu? Os investidores passaram a criar critérios para analisar e avaliar as empresas em questões sociais, ambientais e de governança corporativa. Então, o ESG nada mais é do que isso. Então, justamente essa análise do mundo financeiro de questões sociais, governança corporativa e ambiental da empresa, para entender se, de fato, ela não representa algum risco para o retorno desse investidor. Então, é uma coisa totalmente diferente também, né? E, por último, pessoal, a gente tem a sustentabilidade corporativa, que se confunde geralmente muito com o ESG, né? Sustentabilidade corporativa é a sustentabilidade, né? É a questão social, ambiental de governança, olhada pela empresa, né? Já que, se por um lado o ESG é uma visão do investidor, a sustentabilidade corporativa é uma visão da empresa referente à sustentabilidade, referente à questão social, ambiental e de governança corporativa. E a sustentabilidade corporativa busca trazer estratégias para a empresa se perenizar ao longo do tempo. Então, não necessariamente só diminuir riscos, né? Como, por exemplo, o SGV. Então, basicamente, por meio da sustentabilidade corporativa, a empresa busca, poxa, como é que eu retenho os meus colaboradores e o melhor tipo de mão de obra qualificada, né? Ou senão, por exemplo, como é que eu busco desenvolver um relacionamento com as comunidades próximas à minha instalação para que, de alguma forma, elas também contribuam com o meu negócio? Ou senão, como é que eu utilizo menos matéria-prima de maneira que
a eventual falta dessa matéria-prima não venha interromper a minha linha de produção. Então, são duas coisas bastante diferentes também, né? Geralmente, a sustentabilidade corporativa é muito mais robusta. E, assim, geralmente as empresas que focam em sustentabilidade corporativa, elas são muito mais comprometidas com essas questões. Então, também é um ponto bem importante de diferenciar, certo? Aqui, pessoal, geralmente, eu gosto de trazer também algumas perguntas a serem feitas para entender se o empreendedorismo ele é de impacto ou não, né? E quais são essas perguntas? São duas. A primeira de todas é: o modelo de negócio do empreendimento está voltado para o impacto socioambiental? Se a resposta for não, provavelmente se trata de uma iniciativa relacionada a ESG, responsabilidade social corporativa ou sustentabilidade corporativa. Se a resposta é sim, então se de fato o modelo de negócio do empreendimento ele é voltado para o impacto socioambiental, tem que ir para a próxima pergunta. Qual que é essa próxima pergunta? Distribui lucro? Se a resposta for não, se não distribui lucro, então provavelmente se trata de um empreendedorismo social, né? Então é uma associação beneficente, é uma fundação, é uma ONG, é um empreendimento social. Se a resposta for sim, então provavelmente se trata aí de um empreendedorismo de impacto. Então, novamente, para se tratar de empreendedorismo de impacto, tem que estar voltado, o modelo de negócio tem que estar voltado para o impacto socioambiental e tem que distribuir o lucro. Esse é basicamente algumas perguntas que a gente pode se fazer para entender se é um empreendedorismo de impacto ou não. Só agora, então, para finalizar, né, eu gostaria de trazer alguns exemplos de empreendedorismo de impacto para ficar um pouco menos abstrato, né? E aqui eu trouxe dois cases de empreendedorismo de impacto que são bem ilustrativos e bem interessantes de analisar. Um deles é, por exemplo, o Óleo Peixe. O Óleo Peixe é uma empresa, empreendedorismo de impacto aqui do Paraná, tá? Que tem como missão fortalecer a pesca artesanal do Paraná, fornecendo seus produtos e informação de qualidade a quem busca um consumo consciente. Então, como que o óleo peixe ele funciona? Basicamente, a gente tem famílias que realizam a pesca artesanal no litoral paranaense. E o que o óleo peixe faz? Ele vai, compra dessas famílias esse peixe a preços justos, né? E depois ele coloca justamente esse peixe à venda. Basicamente, o óleo peixe ele é uma plataforma que liga essas famílias que fazem pescas artesanal com consumidores que gostariam de comprar um peixe que vem, né, de famílias mais vulneráveis e assim por diante, né? Então aqui é muito claro, né, o impacto social que ele causa. Então, basicamente, ele ajuda famílias de pesca artesanal a encontrarem seus clientes, né? E ele faz tudo isso por meio de assinaturas mensais. Então, por exemplo, você, cliente, vai no site do Óleo Peixe, escolhe um pacote, então tem vários tipos de pacote e vários tipos de benefícios dentro desses pacotes, e você vai recebendo o peixe conforme o seu pacote, né? Então, aí é um claro exemplo de um empreendedorismo de impacto. Então, aliando tanto o impacto social, né, de ajudar as famílias de pesca artesanal, como também de vender isso e buscar o lucro. Um outro exemplo é a La Luz Brasil. A La Luz Brasil até é uma entidade que eu já tive a oportunidade de caminhar alguns momentos juntos. E, basicamente, a La Luz, né, tem a missão de produzir camisetas com impacto socioambiental, né? Então, como que a La Luz faz isso? Basicamente, a La Luz ela produz camisetas, mas de uma maneira a gerar impacto, né? Então, basicamente, ela produz com matérias-primas não poluentes e orgânicas, né? Então, justamente tendo uma alusão a preservar o meio ambiente. A La Luz também ela tem zero desperdício, né? Então, tanto na embalagem, então quando você compra uma camiseta da La Luz, essa camiseta ela não vem num pacote de plástico, ela não vem ela basicamente vem num pacote de papel, tem todo esse cuidado com a questão das embalagens, e toda a produção da camiseta não tem desperdício. Basicamente, se tiver um pouco de desperdício, e eu acho que está em casa de 1% ou 2%, eles reutilizam desse material para fazer alguma outra coisa. E daí eles têm um programa específico que eles pegam esse material desperdiçado e criam roupas e doam essas roupas. Então, zero desperdício. É um trabalho totalmente artesanal, né? E também tem o apoio a costureiras locais em situação de vulnerabilidade. Então, as camisetas, elas são produzidas por associações de costureiras locais em situação de vulnerabilidade.
Todas as camisetas são vendidas online. Então, novamente, alia a questão de impacto social e ambiental, né? Então, a questão de impacto social, junto com as costureiras de situação de vulnerabilidade e proteção ambiental, tendo matérias-primas não poluentes e orgânicas e zero desperdício, e também tem a questão do lucro, né? Então, assim, pessoal, essa é a minha fala, né, de maneira bem geral e direta. Espero que vocês tenham gostado, né, que tenha sido útil, e agora eu me coloco à disposição para eventuais perguntas e dúvidas. Obrigado. Matheus, obrigado pela apresentação. Sucinto, mas bastante profundas informações. Eu acho que foi excelente os dois exemplos que você deu. A gente abre agora para perguntas. Por favor, eu tenho uma pergunta, mas eu acho que vou deixar a minha por último. Alguém quer perguntar alguma coisa, por favor? Posso fazer uma pergunta? Parei aqui um pouco. Então, eu já estou 33 anos no Japão e já cansei já meio do Japão. Agora estou querendo fazer uma coisa pelo Brasil, né? Exatamente nessa área de preservação da natureza, especificamente, né? Aí eu estou em contato lá com o pessoal do Amazonas. Será que tipo de projeto pode ser feito aí pelo Brasil para divulgar mais a Amazonas, a proteção da floresta? Tem se falado muito nisso, mas se vê poucos assim ações práticas que uma pessoa comum possa fazer, né? Eu tô com uma pessoa lá em Manaus, ele tem 150 hectares de terra plantando mogno. A única coisa é que o mogno como chama, feito a proteção para não cortarem mais o mogno, né? Mas essa pessoa tem toda a certificação, aquele Washington Joyaku, esqueci, não sei como fala em português, Washington Joyaku, de proteção do mogno. Aí ele está querendo capitalizar um pouco, né? Vendendo essa madeira que ele plantou há 35 anos atrás, e aí o valor agregado dele é muito baixo. Ele está propondo fazer uma ONG, tentar fazer uma coisa internacional de fora para dentro, né? Não de dentro para fora, do Brasil para fora não dá muito certo aí, porque tem muitas madeireiras ilegais aí no Brasil. Aí eu andei perguntando aqui para várias madeireiras aqui no Japão, pelo fato de ter entrado nesse Washington Joyaku, proteção do mogno e mais outras madeiras, ninguém mais quer comprar Acho que é essa madeira. Acordo de Washington. Acordo de Washington, né? Ninguém quer comprar e achei meio que criminoso, né? Quem está comprando, mesmo legalizado. Então, será que pode dar algum tipo de dica? Como que a gente pode ajudar esse produtor desse mogno, que ele tem toda a certificação de 35 anos de cultivo desse mogno, lá perto de Manaus, fica 2 horas de Manaus. Não sei se a pergunta está formulada bem. Sim? Hashimoto, acho que seria importante você falar sobre a Expo Osaka também de uma forma, um minutinho, porque o Matheus e a Tânia terão uma visão mais ampla. Por favor. Sim. Então, o Brasil já sempre dispõe Amazonas, né? Amazonas do mundo, né? Amazonas não é do Brasil, é do mundo, né? E aí eu estive lá em Dubai, ele expôs o Amazonas, né? Mas acho que foi falta de verba, não sei o que foi, uma exposição muito pobre, né? Acho meio, não sei, não teve muito impacto assim, né? Falou, vamos protegendo o Amazonas, o mundo tem que colaborar, tal. Não tinha nada de crédito de carbono, não tinha praticamente nada assim de visão assim de impacto, né? Aí fiquei sabendo agora recentemente que aqui no Japão vai ter a próxima Expo Osaka em 2025. Aí o comentário aí que o tema vai ser rios voadores do Amazonas. São acho que 8 bilhões de mata que tem lá, de árvores que tem lá. Aí se produz rios em cima, com mais de 1.000, 2.000 litros. Eles vão expor essa necessidade. O que faz esses rios? E o impacto que dá no mundo, né? O pulmão do mundo de oxigênio e tal. Se fala muito, né? Mas a nível prático tem se visto muito pouco. Não sei se a gente do exterior pode fazer alguma coisa para colaborar e ajudar nesse processo, né? Veio essa questão aí agora, aí queria ver se vocês têm algum exemplo prático que é feito no Amazonas que a gente possa colaborar daqui do Japão.
Não sei se a pergunta está meio confusa, mas é uma pergunta e dúvida ao mesmo tempo. Eu mesmo não estou conseguindo ter essa visão, né? Eu conheço lá Manaus, visitei algumas vezes e tal, tem que fazer alguma coisa, mas muito complexo esse tema, né? Não sei se alguém pode dar uma dica, o que dá para ser feito daqui. Tânia, quer começar? Passa a bola, Matheus, é mais tua área. Perfeito. Hashimoto, então, acho que essa é uma pergunta de $1 milhão, na verdade, né? Porque hoje a Amazônia, a floresta amazônica, né, mais do que nunca está no centro das atenções do mundo inteiro, né? Então, muito pela importância que ela tem, não só para o Brasil, mas para o mundo, com os serviços ecossistêmicos que ela oferece, né? E, com certeza, hoje, a visão global sobre a floresta amazônica tem sido a sua preservação, né? E a impossibilitação que ela se torne um deserto, porque existe hoje previsões que, se medidas de proteção não serem adotadas, vai se tornar um deserto, né? E isso vai causar um impacto, né, de escala global. Então, assim, já que o principal objetivo é a preservação, e assim, eu não sou um especialista nessa parte mais ambiental, então também não vou dizer que a minha palavra é lei, né? Ou assim, que não existe, que não possa haver outras alternativas. Eu sinto que todas as iniciativas, ou parte das iniciativas que sejam desempenhadas buscando um retorno econômico, devam ser nessa linha de preservação e de manutenção da floresta. E aqui existe uma série de possibilidades, Hashimoto. Eu acho que a mais famosa de todas é o crédito de carbono, né? Então, hoje o crédito de carbono tem sido uma das principais ferramentas para a manutenção das florestas, né? Então, como é que funciona? Basicamente, você não corta a floresta, preserva e troca isso por créditos de carbono, né? Que é um valor específico que você acaba recebendo durante o período de tempo. Além disso, além do crédito de carbono, qual que é o desafio do crédito de carbono, no meu ver? Novamente, eu não sou especialista em crédito de carbono, é um tema bastante complexo, né? Dá uma palestra só de crédito de carbono, mas hoje o grande desafio é a regulamentação desse mercado, né? Tanto fora do Brasil como no Brasil. Hoje no Brasil a gente não tem uma regulamentação adequada, e isso prejudica bastante. Então a gente precisa que os nossos amigos lá em Brasília eles trabalhem e façam a parte deles, né? E daí fica aí, né, para as associações comerciais, de empresários, de alguma forma, fazer esse lobby, tentar avançar essas questões. Eu sei que às vezes não é tão simples de fazer isso, né? Não tem que ser geralmente uma instituição que tem essa ponte com Brasília, mas é algo que pode ser feito, né, de maneira prática. E algumas outras iniciativas, Hashimoto, que eu acho que também seria interessante abordar, mas claro que assim elas podem trazer um pouco mais de desafios, né, do que o próprio crédito de carbono. Por exemplo, turismo ecológico, né, que tem se falado muito hoje. Então, utilizar da floresta para o turismo, então é uma maneira de trazer rentabilidade. Claro que, né, isso vai depender muito da área que você tem. Nesse exemplo do seu colega, né, eu não sei se adequaria para o turismo, mas é uma das maneiras de rentabilizar. Tem a questão de produtos sustentáveis da floresta, né? Então, eventualmente cultivar produtos que são da Amazônia de maneira sustentável, né? E de alguma forma rentabilizar dessa maneira. A gente pode falar também de agricultura sustentável, né? Então, também cultivar algum tipo de agricultura preservando a floresta, que também hoje existem métodos de fazer, e daí eu não vou entrar em detalhes porque não é minha área, eu talvez vou falar besteira. Mas aqui são, então, Hashimoto, algumas ideias aí, algumas possibilidades, tá bom? Tá certo, obrigado. Eu também vou formular melhor a pergunta, né? Vai ter várias dúvidas. Então, podia ver como negócio, né? Como business mesmo, né? Sustentável, de impacto, se possível, né? Aí estou dentro aí. Vamos fazer isso daí, então, por favor, conto com vocês. Aí, muito bonita a apresentação. Parabéns aí. Ok, Hashimoto, Pode junta falar, $1 milhão que o Matheus vai correr atrás dessa resposta para você. Eu faço isso para você, né? Eu acabei de lembrar, Hashimoto, tem um outro case de empreendedorismo de impacto que se chama Manioca, que é basicamente uma marca de produtos artesanais da Amazônia,
que são produtos que têm um valor bem alto agregado, que são comercializados no Brasil inteiro, onde basicamente eles produzem uma série, eles compram de uma série de produtores, de famílias lá na Amazônia e revendem isso pelo Brasil inteiro. Só que, né, então, além de buscar esse lucro, eles também trazem regras claras dessa produção, então, que, tipo, por exemplo, tem que preservar a floresta, então, assim, eles colocam um monte de regra. E, de alguma forma, então, trazem essa rentabilidade. Claro que tem um produto muito mais caro, né? Mas aí é um produto aí que também acaba trazendo essa questão do empreendedorismo de impacto. A gente Legal. tem tempo para mais 2 perguntinhas. A Tânia quer complementar, por favor? Isso, só complementando rapidinho. A questão de parques ambientais, parques que possam trazer recursos para essa floresta aí cultivada há tantos anos, né? Aí a gente deixa como exemplo o Parque de Inhotim, né? Aqui em Belo Horizonte, perto de Belo Horizonte, e temos um também em Fortaleza, que é uma fundação, não lembro o sobrenome agora, mas Inhotim é um modelo a ser copiado, a ser replicado no Brasil, e principalmente na Amazônia, né, como foco de turismo. Você vai fazer turismo na Amazônia, são poucas opções hoje que temos em termos de entretenimento, de diversão, e um parque lá seria uma grande atratividade, né? Só uma opção. Obrigada. Legal, obrigado. Romeu, Elizabeth? Na verdade, Matheus, eu não sei se Matheus e Tânia, não sei se vocês poderiam me responder, né? No caso, porque a administração florestal, né? Não sei se até onde vocês conhecem alguma coisa sobre isso, tá? Porque, por exemplo, apesar do Japão não ter tanto extrativismo de floresta e essa coisa assim, mas ela é um dos últimos países no mundo em colocação de administração florestal. Por quê? Porque falta gente para cortar, plantar, entendeu? Isso também faz parte de sustentabilidade, né? Por quê? Porque você tem que administrar para que aquilo ali, de repente, não tenha um deslizamento de terra. Então, você tem trabalho de tem trabalho de ambientalistas aqui no Japão, e infelizmente não dá tempo. Será que no caso do mogno, é porque o problema é essa convenção de Washington, né, esse tratado de Washington, que não permite, né, que se exporte mais mogno, porque, né, só porque é mogno. Eu acho que, eu não sei se entraria nisso, ajudar exatamente esse. Eu morei 18 anos em Manaus, tá? Meu pai construiu a fábrica da Sanyo em Manaus, tá? Então eu morei 18 anos lá. E essa coisa de sustentabilidade, eu acho que assim, eu acho que precisa ser muito mais bem aprofundado, muito mais estudado, muito mais explorado, né? Ele não deve ser uma regra única somente porque você tem muita coisa, muitos fatores, muitos diferentes. Na minha empresa, nós temos as nossas metas de sustentabilidade. Eu trabalho no setor que lida diretamente com isso. Nossa empresa tem 7 bilhões de dólares, 7 bilhões e meio de dólares de faturamento anual, somente tratando com recursos humanos. Tá? Então, nosso setor que trabalha aí com SDGs, com ESGs, e tem pessoas que são. Nós temos uma diretora que faz só isso, só cuida disso. Né? Então, eu acho que essa coisa de os impactos, os movimentos, né, sociais de pessoas exploradas e tal. Mas eu acho que onde o Rochimon você queria chegar é, de repente, assim, deixar. Existiria alguma forma de você tentar usar esse mogno favorecendo as comunidades ribeirinhas lá, entendeu? Explorando ele de uma forma que você gere produtos, continue plantando, você tem uma área de plantio, uma área de colheita, uma área de, sabe, fazer essa plantação em rotation, alguma coisa assim, entendeu? Mas de uma forma programada, planejada e que traga riqueza, algum tipo de riqueza para aquele ribeirinho, para aquela pessoa que está. Isso não justifica ir contra um tratado? Ou é muito difícil falar alguma coisa assim? Romeu, desculpa, se foi uma pergunta para a gente ou para o Hashimoto? Ah, não, para vocês. Para vocês. Aí no Brasil, na realidade Brasil, entendeu? Sabe essa coisa? É porque é muito diferente. Porque, por exemplo, para nós é muito comum parceria público-privada, entendeu? É muito comum. Eu já tive uma ONG que tinha um faturamento de
1 milhão e 700 mil dólares, não, 170 mil dólares, tá? Que tinha uma lucratividade de 20 e poucos por cento, e a única coisa que nós tínhamos que fazer é ou reinvestir nela, na ONG, ou simplesmente pagar os impostos referentes a esse lucro que se obteve. E é simples, e está tudo na lei já, e pronto. Isso. Cada caso é um caso, né? E investir em fazer com que as ações de impacto, seja social, seja ambiental, tenham o seu retorno econômico e também contribuam para que haja sustentabilidade no planeta, né? Abre brechas para que possamos, abre inúmeras brechas para podermos atuar, seja através de uma organização de impacto social, setor 2,5, seja através do terceiro setor, uma organização sem fins lucrativos. Tudo exige um estudo de viabilidade, então precisamos analisar, precisamos testar, né? Ver a questão da legislação, planejar, né? E aí entrar com um trabalho efetivo com as ações, todas elas integradas, né, com a legislação local. Então, qualquer proposta que você traga, a gente vai precisar avaliar, consultar a legislação, ver a viabilidade, daí trazer alguma proposta, né? Fazer algum retorno. É muita responsabilidade falarmos aqui, falar isso, faça aquilo, né? Até porque precisa aprofundar. Como você disse, a nossa legislação, né, e o setor 2,5, ele não é ainda formalizado no Brasil. Tem muitas brechas aqui, tem muita coisa. Mas tudo é possível desde que a gente busque o caminho correto, né? O da sustentabilidade, o da lei, o da integridade. Né? Tá bom, obrigado, Tânia. Acho que falta a regulamentação ainda, né? Matheus, depois da sua palavrinha, eu queria passar para a Elizabeth. Ela está lá nos Estados Unidos, ela é presidente do BBG Estados Unidos, já na segunda gestão. Depois de você concluir, eu passo para a Elizabeth. Perfeito. Não, só para concluir, Romeu, eu acho que cada caso é um caso, como a Tânia falou, né? Assim, não tem como te trazer uma resposta, porque se tem um tratado, tem que realmente ter um estudo por trás disso. Mas, assim, eu acho que é essa ideia, assim, se tiver uma maneira de explorar essa né, matéria prima, eu acho que tem que ser feita de maneira responsável, né? E daí olhar para as comunidades próximas, também trazer uma sustentabilidade ambiental, né? Muito legal saber da tua empresa também. Você sabe como uma empresa ela é séria em sustentabilidade corporativa quando ela tem metas e objetivos, né? E ela comprova realmente o que ela faz. Então, muito legal saber que vocês têm tido essa responsabilidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Matheus. Ok. Bom, eu só queria agradecer o convite para participar do evento, um evento muito bom. Matheus, Tânia, excelente apresentação. Matheus, fiquei com vergonha do seu currículo, viu? Acho que eu vou ter que estudar mais. Me senti aqui muito, parabéns, você é tão novinho, com toda essa bagagem aqui, fazendo tanta coisa. Eu, como o Miguel falou, Romeu, eu moro aqui na Flórida, estou aqui desde 2010, e a gente sempre participa de projetos, né? Afins e parecidos. Eu tenho do grupo do Mulheres do Brasil, a gente faz parte do Comitê de Sustentabilidade, então gostaria de colocar vocês em contato com a responsável, que existem alguns projetos já em andamento. Pelo Rotary, nós já fizemos alguns projetos para ajudar as famílias em vilas ribeirinhas, temos alguns projetos ainda. Então, acho que é isso mesmo, cada um tem que fazer um pouco. O empreendedorismo de impacto realmente vai trazer algo para o futuro. Eu tenho uma filha de 22 anos, então realmente cada um tem que fazer sua parte. Tânia, parabéns por ser uma mentora maravilhosa, por toda a sua contribuição, e agradecer realmente o convite, e eventos como esse só engrandecem e trazem mais informação para todos. Muito obrigada. Nós estamos com o tempo um pouco limitado. Eu gostaria de agradecer mais uma vez Tânia e Matheus
pela paciência, pela dedicação em fazer essa apresentação. Vocês foram escolhidos a dedos e a gente tem conversado desde janeiro e foi uma honra poder contar com o conhecimento de vocês, de compartilhar um pouquinho do que vocês já fazem, no caso do Matheus, há alguns anos, no caso da Tânia, mais de 3 décadas. Eu acho que é extremamente importante. O objetivo de nós convidar foi justamente para que houvesse uma visão mais ampla do que é empreender, mas empreender também com responsabilidade social, e que esse tipo de empreendedorismo pode sim ter um lucro. Esse lucro pode ser reinvestido ou não na operação. Então, nós agradecemos. Eu espero poder contar com vocês numa próxima oportunidade. Um bom dia para quem está aí no Brasil, Estados Unidos também, e a gente que está aqui no Japão, nós vamos se preparar para colocar o pijama já. Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade e até logo. Bom dia, Obrigado, boa pessoal. noite. Muito obrigada. Boa Miguel, noite. só uma coisa. Tchau. Porque, Obrigado. Miguel, só uma coisa, Matheus, é que tem uma pessoa no Brasil, né, tentando fazer ele já tem uma ONG ali no Recife, onde ele pega crianças carentes e ele usa